Filipenses capítulo 4, versículo 9. Paulo escrevendo uma carta, e aí que é interessante, ó, ele está escrevendo uma carta para a igreja, né? Ele está falando com toda a igreja, como se ele estivesse, sei lá, pregando num domingo à noite. E ele escreve assim para eles, ó: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. O outro texto está lá em 2 Timóteo. Ele é um texto que ele vai usar a mesma expressão, mas olha só, agora ele está escrevendo para um líder, né? Ele está escrevendo para a igreja de forma geral, está escrevendo para um cara que ele formou como líder e que, de certa forma, ainda está no processo de formação. E aí ele vai usar a mesma expressão que ele usa em Filipenses, só que agora ele vai mudar o nível disso. Ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Ele fala assim, ó: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Então, ele está falando, nos dois textos, ele está falando assim, ó, coisas que você ouviu de mim. No contexto da igreja, ele está falando sobre pratiquem. No contexto de Timóteo, ele está falando sobre replique em outras pessoas. Então, no ministério pastoral, a gente tem essas duas dinâmicas ocorrendo o tempo inteiro. A gente tem a dinâmica da prática, onde a gente que ensina, a gente que diz como fazer, a gente que está à frente das coisas, mas a gente também tem a dinâmica de ensinar outras pessoas a fazer aquilo que a gente faz, para que eles façam, e o ideal é que chegue um momento que eles tenham autonomia total para poder fazer e desenvolver o trabalho deles. Dentro dessa perspectiva, é que a gente vai trabalhar hoje essa questão de formação de líderes. Por quê? Porque é muito mais fácil para nós, filipenses, né? É você que prega, é você que ensina, é você que aconselha, é você que faz, é você que acompanha. Timóteo é difícil, porque Timóteo depende de outras habilidades, num outro nível de liderança, e que a gente tem uma série de por que nós não fazemos. E aí, provavelmente, ao longo do tempo nosso aqui, hoje você vai identificar algumas dessas coisas aqui. Nosso chamado, na perspectiva de liderança, é um chamado de multiplicação. Tem um livro que eu li uma vez, que chamava As Barreiras nas Etapas de Crescimento da Igreja, seria a tradução desse livro. Um livro antigo sobre crescimento de igreja americano, que ele fazia a diferença entre o pastor de ovelhas e o dono do rancho. Então ele dizia assim, às vezes você pode cuidar das ovelhas com a mentalidade do pastor de ovelhas, que é aquele cara que vai ali e cuida de cada ovelha, sabe o nome de cada uma, põe um remedinho em cada uma, cuida de cada uma pessoalmente, tosquia cada uma pessoalmente. Às vezes você pode cuidar das ovelhas na perspectiva do dono da fazenda, que tem vários pastores de ovelhas cuidando de vários rebanhos dentro da fazenda, né? E aí as suas ovelhas diretas vão ser os pastores das ovelhas. Quando a gente vê Jesus e Paulo escrevendo sobre isso, a gente vê que eles trazem essas duas perspectivas. A gente tem a perspectiva do pastorei as minhas ovelhas, e a gente tem a perspectiva do ensine as pessoas a pastorear as minhas ovelhas, já que nós somos limitados dentro da nossa maneira de desenvolver a situação. Eu lembro uma vez, eu ouvi num dos podcasts ali do Andy Stanley sobre liderança, ele fala uma coisa muito interessante, conta um caso, a igreja dele é em Atlanta, que é a sede da Coca-Cola, e aí o vice-presidente da Coca-Cola começou a frequentar a igreja dele, na época que a igreja dele estava em ascensão total, assim, para se tornar a maior igreja da cidade e uma das maiores igrejas dos Estados Unidos.
E aí o cara chamou ele para tomar um café lá, e ele contando no podcast, né, que ele chegou lá no café e o cara da Coca-Cola elogiou ele bastante, elogiou a igreja, ele todo feliz, tô alcançando o dono da Coca-Cola, né? E aí o cara virou para ele e falou assim, só tem uma coisa assim, ó, se eu tivesse que investir, pensasse na sua igreja como eu penso na minha empresa, né, e eu tivesse que comprar ações da sua igreja, eu não compraria nenhuma ação da sua igreja, e eu não investiria nenhum centavo na sua igreja. Aí ele conta que ele ficou chocado quando ele ouviu aquilo ali, né? Como assim o cara fala, minha igreja é a que mais cresce, é a que mais se desenvolve, é a que mais está acontecendo? E aí ele questionou o cara por quê, e o cara falou para ele, porque se você morrer, acaba tudo. Então eu não posso correr o risco de investir o meu dinheiro em apostando que uma única pessoa vai carregar tudo isso e vai fazer tudo isso multiplicar. Então, esse tipo de coisa, eu acho que é um pensamento que a gente precisa ter, uma pergunta talvez que a gente precisa responder, né? Se a gente morre, o que acontece com as coisas que a gente está fazendo? Né? Se por alguma razão a gente para de fazer, se a gente, sei lá, tem um burnout, se a gente comete um daqueles pecados imperdoáveis pela igreja, se de repente você tem a oportunidade de fazer um outro trabalho em um outro local e você entende que esse é o melhor momento ou trabalho que você vai fazer para a sua vida e você vai deixar a sua igreja aquilo que você está fazendo. O que acontece com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você construiu, com o seu ministério até o momento, né? Porque todos esses fatores, eles são bem possíveis de acontecer. Eu acho interessante quando a gente estuda igrejas que passaram por situações traumáticas, né, de líderes que pecaram, caíram e tiveram algum problema. A gente tem alguns modelos de igreja que o líder é um grande líder, é um cara fenomenal, ele erra, é afastado e a igreja continua, né? Óbvio, a igreja tem os seus problemas, ela se abala, não sei o quê, a igreja continua. Um exemplo que a gente tem é a igreja do Bill Hybels, né? A igreja do Bill Hybels continua. Willow Creek, o Bill Hybels saiu com escândalos sexuais e etc. A igreja dele lidou com a situação, foi turbulento, perdeu gente, não sei o quê, mas a igreja continua. Aí, do outro lado, a gente olha a igreja do Mark Driscoll, né? O Mark Driscoll tinha uma igreja de 12 mil membros, a Mars Hill, e ele saiu, foi afastado da igreja lá por questão de pecado, de fraude, do jeito que estava vendendo os livros dele, não sei o quê. Aí quando surge a fraude, vários presbíteros dele saem, começam a falar como que ele era um líder abusador, um líder que humilhava eles o tempo inteiro e não sei o quê. E em um ano a igreja acabou. Uma igreja de 12 mil pessoas acaba em um ano, né? Então a gente consegue ver assim, dois modelos de liderança de duas mega igrejas que pecaram e por causa disso foram afastados do ministério, uma que mantém, uma que acaba. É o que a gente consegue ver, por exemplo, quem acompanhou na década de 90 o Caio Fábio, né? Quando o Caio Fábio teve o problema dele. A igreja que ele era oficialmente pastor, ela existe até hoje, a Igreja Presbiteriana Betânia de Niterói, e teve pastores maravilhosos antes dele, pastor Antônio Elias, por exemplo, hoje é pastoreado por um outro pastor maravilhoso, que é o Josué Rodrigues, porque o sistema da igreja, a estrutura da igreja, ela não estava centralizada numa personalidade. A Vinde, que era o programa que ele tinha de social e que cuidava ali das pessoas no Rio de Janeiro e etc., acabou em meses. Ele deixou de existir, era um troço que movimentava milhões de dólares na época, porque lá era centralizado na personalidade.